só mesmo para falar um pouco da importância dessa celebração, né? Com essa celebração do Domingo de Ramos, nós iniciamos a Semana Santa e a liturgia que nós ouvimos, sobretudo os dois evangelhos, né? Que nós lemos lá embaixo, antes da procissão, e este evangelho que nós acabamos de ouvir, nos falam de dois lados de uma mesma realidade. O primeiro lado é quando Jesus, como nós ouvimos anteriormente lá embaixo, chega a Jerusalém, aclamado pelo povo, recebido com festa. O povo se reúne com ramos nas mãos, estende os seus mantos, as suas roupas, para que Jesus pudesse passar por cima, porque esse povo esperava o Messias, né? O Messias que desde o Antigo Testamento era esperado para que pudesse libertar o povo da opressão, seja política, seja pobreza, seja de diversas formas. O povo esperava e tinha a esperança de que Jesus era esse Messias que estava por vir. Só que Jesus, ele veio de uma maneira um pouco diferente, porque eles imaginavam um Messias assim poderoso no sentido humano, né? Cheio de riquezas, cheio de pompas, cheio de roupas vistosas, talvez uma carruagem chique, alguma coisa assim. Mas Jesus vem numa forma diferente. É um Messias poderoso, mas não naquele sentido que eles imaginavam. Jesus vem montado num jumentinho, que nem era dele, muito simples, humanamente igual a nós, com um aspecto normal, alguém que acolhia as pessoas e não como alguém poderoso no sentido humano que nós nem teríamos acesso. Então Jesus vem totalmente acessível para que nós todos, aquele povo, nós todos pudéssemos acolhê-lo e nos achegarmos a ele. Então esse é o primeiro lado, Jesus sendo aclamado, sendo acolhido pelo povo em Jerusalém. O segundo lado desta liturgia, dessa história, é aquele que o povo, aquele mesmo povo que acolhe Jesus, foi sendo instigado pelas autoridades religiosas a acreditar que Jesus, na verdade, seria um impostor, seria uma pessoa má, seria alguém que fazia coisas contra aquilo que a lei ensinava. Então, esse mesmo povo que acolhe Jesus passa a desprezar Jesus, passa a querer a morte de Jesus, passa a querer que ele fosse crucificado, que era uma das piores, ou a pior condenação que alguém poderia ter. E assim nós entendemos a primeira leitura, lá do profeta Isaías, que fala desse homem que vem para ajudar as pessoas, mas que é totalmente desprezado. A primeira leitura fala desse servo que traz palavras de conforto aos abatidos, que se deixa torturar, que não foge, ele não se deixa bater o ânimo, pois ele sabe que, mesmo que humanamente ele pareça humilhado, aos olhos de Deus ele sairá, ele não será humilhado, ele sairá vitorioso. E a segunda leitura nos fala sobre a humildade de Jesus, que é esse servo que desde o Antigo Testamento já se falava, mas claro, em Jesus nós entendemos que tudo aquilo que se falava de Jesus. Então na segunda leitura nós ouvimos que ele, mesmo sendo Deus, não se sentiu maior e nem melhor que ninguém, mas ele se esvaziou no lugar dele, um assassino, um criminoso, para que pudessem crucificar Jesus. Então é isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje, que Jesus em silêncio aceita toda aquela condenação, porque ele sabia que ele não merecia, mas tudo aquilo que ele fazia era para o nosso bem, para a nossa salvação. Então por amor, ele aceita tudo aquilo, mesmo sabendo que ele não merecia, que ele não tinha pecado e que ele não deveria receber por ele mesmo, né, aquela condenação. Então esse silêncio de Jesus nos ensina o quanto ele nos ama, o quanto ele aceitou todo aquele sofrimento. E o salmo que nós ouvimos hoje, meu Deus, por que me abandonastes?, é como que um grito de Jesus, não que ele tenha entendido, não que ele tenha achado que Deus o abandonou, mas humanamente, no momento de desespero, às vezes pode ter falado isso naquela dor, mas logo depois ele entrega o seu espírito nas mãos de Deus, nesse sentido de aceitação de todo aquele sofrimento,
mas sobretudo de confiança nesse Deus que nunca o abandonou, claro, também nunca nos abandona. Então, para encerrarmos, essa liturgia nos ensina, nos pede para vermos na nossa vida, para que nós não sejamos como aquele povo que aceita Jesus apenas no oba-oba, apenas quando está tudo bem, e depois, quando está mal, a gente quer crucificar Jesus, né? A gente quer tirar ele da nossa vida. Jesus, ele passou por tudo isso, mas no final ele não ficou preso na morte, ele venceu, ele passou pela ressurreição. Então, que nós também, nessa Semana Santa, muitos lugares, né, vamos falar que lá na Grécia acontece muito, das pessoas virem à igreja apenas na quarta-feira de cinzas, às vezes em algum domingo, mas principalmente na sexta-feira da Paixão. Não sei se aqui em Rio Paranaíba acontece, né? Vocês que são daqui vão saber melhor. Mas normalmente na sexta-feira lota, graças a Deus hoje está cheio. Hoje não é sexta ainda, mas está cheio, né? Graças a Deus. Mas normalmente na sexta-feira deve dar 2, 3, 4 vezes mais pessoas vêm para ver Jesus morrer, mas não voltam para ver Jesus ressuscitar. Então não tem sentido, porque acho que o que eu entendo que muitas vezes é pela consciência, né? Eu vim no começo da quaresma, já rezei para a quaresma toda, venho na sexta-feira da Paixão, porque se eu não vier a minha consciência pesa, porque é um dia assim meio diferente, e depois eu volto ano que vem, ou se tiver algum casamento eu volto na igreja. E não é assim, né? Nós precisamos rezar todos os domingos e nessa semana, claro, de forma mais intensificada, porque é a semana maior da nossa fé. Então, que nós possamos participar bem dessa Semana Santa que se inicia hoje. A paróquia tem uma programação bem grande, dá para todo mundo participar, então todos estão convidados, sobretudo a partir de quinta-feira, que é quando começa o Tríduo, que é uma celebração só, que começa na quinta-feira e vai até o Sábado Santo, que é a maior de todas as celebrações, a Vigília Pascal, depois, claro, o domingo também, que é o dia do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.